Fala, galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson aqui, sou professor de ciências. Estamos aí para resolver os exercícios de revisão, né, aí do SPI com você. Beleza, pessoal? Bom, para essa aula, então, para nós resolvermos aí os exercícios de revisão, nós vamos precisar, então, do seu livro de atividades, volume 3, e também do seu livro didático, também volume 3. Vamos aí fazer os exercícios de revisão referente à linguagem genética e à informação biológica. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Pega, então, lá o seu livro didático, inicialmente, e abre ele na página 45, galera. E vamos lá, então, para o exercício do Organize Ideias, da página 45. E ele diz assim: em relação aos conceitos de genética, complete o crucigrama com base nas pistas dadas a seguir. Bom, vamos então lá para a letra A. Veja bem, é estudada pela genética e se relaciona à passagem de características entre as gerações. Isso é o conceito de hereditariedade. Beleza? Então, letra A, hereditariedade. Letra B, considerado a unidade fundamental da hereditariedade. Gente, a unidade fundamental da hereditariedade são os genes. Então, aqui, ó, letra B, gene. Beleza? Letra C, nome dado aos cromossomos que não estão diretamente relacionados à determinação sexual. Letra C, esses cromossomos são chamados de autossômicos. Tranquilo? Letra D, nome da representação ilustrativa do cariótipo. Isso é fácil, né? Representação ilustrativa do cariótipo é o cariograma. Letra D. Letra E, divisão celular na qual as células geradas apresentam metade do número de cromossomos. Letra E, nós estamos falando de meiose, galera. Tranquilo? Letra F. Letra F diz assim: divisão celular na qual as células geradas apresentam o mesmo número de cromossomos que as células que lhes deram origem. Então, nesse caso, nós estamos falando de mitose. Letra F é mitose. Belezinha? Letra G, sigla referente ao nome do composto químico que se forma o nosso material genético, né? Sigla referente ao nome do composto químico que forma o nosso material genético. Nós estamos falando aí do nosso DNA. Letra H, unidades básicas formadoras das estruturas de DNA e RNA. Bom, pessoal, neste caso, nós precisamos lembrar que são quem? São os nucleotídeos, tá, pessoal? Então, os nucleotídeos são as unidades básicas formadoras de DNA e de RNA. Letra I, base nitrogenada exclusiva do DNA. Então, base nitrogenada exclusiva do DNA é a timina. E base nitrogenada exclusiva do RNA é a uracila, tá? Nós precisamos lembrar que no DNA nós temos a timina, e quando eu falo de RNA, a timina ela é substituída pela uracila. Tranquilo, pessoal? Então, esse exercício foi o exercício da página 45 do Organize Ideias. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo. Ainda no seu livro didático, agora na sua página 55, exercício 4. E ele diz assim: os chimpanzés têm 48 cromossomos em cada uma de suas células. Com base nisso, responda as questões a seguir. Quantos cromossomos os chimpanzés têm em seus gametas? Precisamos lembrar que os gametas são as células sexuais. E os gametas, eles apresentam metade dos cromossomos das células normais. Então, nesse caso, se os chimpanzés têm 48 cromossomos em cada uma de suas células, nas células sexuais, que são os gametas, ele tem metade. E nesse caso, metade é 24. Tá? Então, quantos cromossomos os chimpanzés têm em seus gametas? Eles têm 24 cromossomos em cada gameta. Beleza, pessoal? Agora vamos para a letra B. Presta atenção lá. Na letra B diz o seguinte: caso um chimpanzé sofra um corte na pele, as células formadas para regenerar o local ferido terão quantos cromossomos? E qual seria a divisão celular realizada por essas células? Galera, nós precisamos lembrar que as únicas células que apresentam metade do número de cromossomo são as células sexuais, né? São os gametas. Então, os gametas, nós sabemos que eles têm 24,
as demais células têm 48. E o tipo de divisão celular seria a mitose, né? Onde eu tenho ali, vamos dizer assim, a formação de células idênticas. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos aí o exercício 4, né, da página 55. E agora vamos lá para o exercício 2 do seu livro de atividades na página 18, galera. Bom, associa as colunas relacionando as imagens aos nomes das estruturas em evidência. Primeiramente, nós temos aqui letra A, B, C, D e E. Tranquilo? Bom, vamos lá. Primeiro, letra A, dupla hélice. Galera, letra A, dupla hélice é fácil. É só você lembrar que quando eu falo de dupla hélice, estou falando basicamente de quem? De DNA. Tranquilo? Então, letra A é DNA. Letra B. Bom, pessoal, quando eu falo então da letra B, vocês observam ali. A letra B é como se fosse metade da letra A. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos somente uma fita. Se eu tenho somente uma fita, significa que ele é RNA. Agora, observem comigo aqui. Na letra C, nós temos o quê? Nós temos as unidades formadoras de DNA. Ó, temos aqui o açúcar, o grupo fosfato e a base nitrogenada. Isso aqui são os meus nucleotídeos. Tranquilo? Então, nós temos aqui, letra C, como sendo os meus nucleotídeos. Agora, quando eu falo ali, daí tem a letra D e a letra E. Cromossomos homólogos e genes. Primeiramente, quando eu falo de cromossomos homólogos, gente, nós precisamos lembrar que os cromossomos homólogos, eles apresentam semelhança tanto no tamanho quanto na localização dos genes, né? Então, observem. Neste caso aqui, ó, letra D, né? Semelhança de tamanho e semelhança na localização dos genes, ó. Os genes estão localizados na mesma posição. Então, eles têm semelhança de tamanho e têm semelhança na localização dos genes. Então, eles são os cromossomos homólogos. E a letra E, nós podemos perceber que são o quê? São os genes alelos, né, pessoal? Mas o que são genes alelos? Genes alelos são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, tá? Então, é importante lembrar que genes alelos são genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Então, nessa situação, nós temos aqui D, B, E, C e A. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 3 da página 18. E o exercício 3 diz o seguinte. Observe a imagem da molécula de DNA e em seguida faça o que se pede. Descreva a estrutura química do DNA, justificando a função da sequência dos nucleotídeos. Bom, galera, primeiramente, nós precisamos lembrar, então, que o DNA ele é formado por filamentos de nucleotídeos, né? Esses nucleotídeos eles estão interligados, tranquilo? Formando uma estrutura em forma de espiral, ou seja, uma dupla hélice. Precisamos lembrar que cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, né? E essa base nitrogenada irá se conectar com a outra. Lembrando que, de forma específica, nós temos aqui a adenina se ligando com a timina e a citosina se ligando com a guanina. Né? Então, as sequências do nucleotídeo formam receitas para a produção de proteínas. Beleza? Então, essa é a correção do exercício 3, letra A. E agora vamos aí para o exercício 3, letra B. Utilizando a sequência das bases nitrogenadas de uma das fitas de DNA, represente na imagem a seguir e preencha a fita complementar com as bases nitrogenadas corretas. Nós sabemos que a adenina, qual é a base nitrogenada que se liga nela? A timina. Adenina, timina. Timina, adenina. Guanina, citosina. Citosina, guanina, guanina. Citosina, timina, adenina, citosina. Guanina, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, guanina, citosina e citosina, guanina. Tá? Então, nunca esqueçam. A adenina se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? E agora vamos lá para o último exercício, que é o exercício 4 do seu livro de atividades ainda, página 19, e ele diz o seguinte. Observe o esquema das divisões celulares e em seguida indique
se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Letra A. Letra A, daí começa com a representação A. A, ou seja, aqui. Representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam, visando seu crescimento em número? Sim, é verdadeiro. Nós temos aqui um processo de mitose acontecendo. Tranquilo, gente? Bom, letra B. A, representa um tipo de divisão celular em que a célula inicial 2N duplica seus cromossomos, formando no final processos células haploide? N. Não. Nós percebemos que aqui acontece o quê? Acontece, vamos dizer assim, nós temos a duplicação do número de células, porém nós temos aí em cada célula sendo mantido o número de cromossomos. Tranquilo? Letra C. B, representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam, visando a produção de células sexuais diploides. Galera, as células sexuais formadas não são diploides, são células sexuais haploides, que apresentam metade do número de cromossomos. Então, essa aqui está falsa também. Letra D. B representa um tipo de divisão celular em que a célula inicial 2N duplica seus cromossomos, formando no final um processo com células haploides? Sim, isso é verdadeiro. Células haploides são aquelas que apresentam metade do número de cromossomos. E letra E. A representa meiose e B, mitose? Não, é o inverso. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.